Olá, bem-vindos ao Expressão Livre e o tema de hoje é sobre as mães. Claro, né, a gente está no mês de maio, então nada mais justo do que falar sobre mães, sobre mulheres. E as nossas convidadas de hoje são a doutora Renata Jucá, que está hoje não só no papel de sexóloga, de médica, mas principalmente de mãe e de vó. Tudo bem, doutora Renata? Saudades! Olá, tudo bem? Obrigada. Obrigada por ter voltado. Claro. E Leni Engel também, nossa amiga querida, que fazia tempo que não aparecia. A Leni atua no ramo de micropigmentação, ela é também designer de sobrancelhas, mas hoje ela está aqui como mãe, né? Tudo bem, Leni? Saudades tudo bem. de ti. Olá, eu também. Muito bom estar aqui. Que bom ter vocês aqui hoje de novo para falar Obrigada. sobre esse assunto tão gostoso, né? E eu hoje também vou falar um pouquinho como mãe, porque afinal de contas eu também sou mãe. Isso aí. Meninas, vamos começar falando assim, ó. Antes de ser mãe, vocês conseguem lembrar o que vocês pensavam, como que seria, e se realmente ao serem mães foi assim? Bom, Pode falar. na real, eu planejei muito ser mãe. Foi tudo muito bem organizado nas nossas vidas. Mas assim, ó, a gente imagina ser mãe uma forma, mas depois que a gente é mãe, é completamente diferente. Daí vem um monte de emoções, um monte de mudanças, a vida muda, a casa se transforma, a gente idealiza que o filho seja de uma forma, mas é outra coisa quando a gente tem ele nos braços, aquelas noites sem dormir, aquele choro. Aquela coisa de ter o compromisso de educar uma criança, de fazer ela ser um ser maravilhoso, um ser educado. É bem difícil no começo, mas a gente vai adaptando à medida que as fases vão passando. E a gente vai entrando em cada fase diferente. É muito bom, eu acho maravilhoso ser mãe. Imagine você, Pois Renata. é, então é bem interessante essa forma de ver e ela é quase que em todas as mães acontece isso. Existe uma idealização, existe um pensamento assim mágico de que maravilha eu ter um filho, mas a realidade do dia a dia do bebê, né? Isso. E como também existe um outro aspecto da importância da ajuda, né? Do apoio, né? Que é tão importante nessa hora. A mãe fica muito sozinha e Sim. isso gera muita ansiedade. Como profissional, eu posso dizer que nós temos que cuidar muito, inclusive, desse pós-parto. Exato. Porque existem alguns problemas, inclusive, né, de sensações e de sentimentos dúbios. É uma felicidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um medo, uma depressão. E hoje a gente cuida muito, porque a depressão pós-parto é uma das dificuldades Perigosíssimo importantes. isso, né? E isso tem que ser identificado. Então, o profissional, o médico, às vezes, ele tem que estar muito atento a isso, mas também o que está circundando, o marido, o pai da criança, a avó, todos devem observar, porque é bem isso que tu disseste. É um ideal, mas surge essa questão. É uma transformação. Exatamente. E o apoio, e a gente tem que ressaltar bastante, o apoio que a mãe deve ter nesses dias, nesses primeiros meses, é fundamental. Tem que ser um apoio, tanto faz, se é de mãe, marido, amigo, Exato. né, sogra, enfim, esse apoio é fundamental. É, porque é bastante difícil, né? Porque do nada tu tem um serzinho ali pequenininho que chora, tu não sabe, acabou de nascer, tu não sabe se ele tá com cólica, Exato. se ele tá achando que ele tá com fome, se ele tá com frio, enfim. É um monte de coisas e misturadas. É uma vida, né? Aí de repente tem uma febre do nada, tu não sabe de onde vem aquela febre, e aí no meu caso então, que né, eu fui mãe já aos 45 do segundo tempo, né? Então ela veio e no caso ela veio pequenininha e daí ela perdeu peso e saiu do hospital, perdeu mais peso ainda. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que é isso, né? E daí tu fica com medo e tá com medo que volte pro hospital. E é uma vida, né? Então, assim, é um turbilhão de emoção e de sentimento e de medos e de inseguranças que te dão, que tu não sabe, né, para onde vai, como vai, porque... Sim. Tu quer um médico dentro da tua casa, assim, tipo assim, ela espirrou, tá certo, né? É verdade, dá um desespero em certos momentos. Isso, daí a criança gorfou, né, que nem fala, é gorfou, não é golfou, né, gorfou, né, que fala,
né? Isso tá certo, né? Tá passando mal, Por isso é a hora, não importância é? de uma pessoa já com uma certa experiência, porque ela está observando e vai passando mais tranquilidade, né? Então, por isso que esse acompanhamento ele é tão fundamental. Mas muitas mulheres elas conseguem sobrepujar essas dificuldades todas porque são mais práticas, né? Tem mulheres muito práticas, elas veem as coisas, eu já participei de algumas pacientes assim, que elas encaram, sabe, assim, mais tranquilas, né? Outras são mais ansiosas. Então, Eu, na verdade, eu encarei sozinha. Eu não teve ajuda. não tive ajuda. Nem no maridão. É que na época que eu tive os meus filhos, é os diferente, maridos o homem ficavam não mais tinha. observando. Ele até tentava ajudar, mas parecia assim que ele ia me atrapalhar, então ele ficava, entendeu? É E eu porque era ficava outra geração agindo, também, né? mas eu Os sempre homens não agi. tinham uma atuação forte Exato. dentro de casa perante os filhos, né? Exatamente. Eu acho que tu pode falar a respeito disso até como médica. Eu acho que médico antes, né, obstetra, né, é diferente da atuação atual. Houve uma grande mudança, né, nesse acompanhamento do pré-natal, porque a tecnologia, né, hoje mostra tantas coisas novas e ajuda, especialmente hoje a gente sabe que o sexo já é visto na 20ª semana, com grande possibilidade de ser certo. Toda a formação do bebê, tudo o cálculo das semanas, então tudo é feito com tecnologia através do ultrassom. Uma coisa que não havia no século passado. Exato. Né? Então as crianças nasciam na hora que se via o sexo, na hora que se observava as coisas. Então essa mudança também da tecnologia mudou a atitude. E a expectativa das mães hoje é diferente. O planejamento é diferente. A forma como o pré-natal se desenvolve, ele é muito mais cuidado, ele é muito mais seguro, por um lado, mas por outro lado, hoje ele sofre intervenções, né, no sentido dessa nova mulher que ela se programa, ela marca, ela não tem muita paciência, né, de aguardar o dia do parto, quer marcar, enfim. Isso tem um lado que não é muito positivo, né, considerando que muitas vezes esse cálculo, ele faz uma projeção e a criança às vezes não está bem formada, né, ela não está bem, vamos dizer, madura, né? Sim. E então essa ansiedade hoje do término de uma gravidez, ela muitas vezes tem que ser um pouco revista. Eu sei que os obstetras têm muito cuidado, muitos obstetras cuidam, observam muito bem, obstetras de boa formação, Sim. né? E encaminham essa mulher para um parto seguro, né? Um parto hoje hospitalar, né? Mas é uma mudança, né? Uma mudança. Tem o pós e o contra, né? Do antes para o agora, né? O acompanhamento é maior hoje, né? Por causa de todos esses exames hoje mais, né, atualizados, que nem tu comentou. Mas também eu acho que também a ansiedade das mães, né? Eu tenho que trabalhar, não posso ficar muito tempo em casa, aquela coisa toda também muda bastante, também mudou bastante, né? Muito. Mas o lado bom é que existe esse acompanhamento. No meu caso, então, foi fundamental até, né? Por ter uma gravidez tardia, né? Hoje, muitas vezes, a maioria das mulheres da minha geração já estão sendo vós e eu estou sendo mãe. Quando eu fiquei grávida, a minha grande preocupação é, será que ela vai ser perfeita? Aliás, eu acho que isso independe da idade, né? Mas e hoje tem toda a tranquilidade, porque hoje se até assim bebês assim de muito baixo peso, hoje as mães acabam tendo possibilidade da gente conseguir salvar essas crianças tão prematuras, às vezes com 500 gramas, 600 gramas, né, que é uma coisa que fica com todo um suporte durante muito tempo e a mãe uma forma de estar sempre presente. Hoje tem muitas novas formas de acompanhar um bebê prematuro, assim. De 6 meses, né? Às vezes. Então são coisas que não se tinha no passado. Antigamente era impossível. Não, né? Então, atualmente
assim, o planejamento de uma gravidez é muito mais tranquilo sobre esses aspectos. Né? E no caso de Mas, vocês? por outro lado, as mulheres andam assim, ó, se Uma pressa. planejando e com muita pressa. Né? E no caso de vocês, na época, quando você teve o teu primeiro filho, foi planejado ou foi inesperado? Naquela época já se fazia planejamento, eu vou ter depois que eu tiver 2 anos casado, alguma coisa assim, ou eu tipo assim, na hora que eu ficar grávida eu fiquei. Não, na verdade eu planejei, entendeu? Tu planejou, né? Planejei, Como tu comentou. é tudo planejado. Os dois? Os dois. Vou ficar grávida em tal ano, depois de tanto tempo vou ter o outro. Foi exatamente assim. Foi? Foi. E no teu caso, Renata? Isso é uma grande, grande coisa que as mulheres tinham que, vamos dizer assim, se perceber mais, né? Porque é a gente tem histórias, né? Antes da década de 70, 60, que foi lançado a pílula anticoncepcional e depois... em 70 já divulgada por todo mundo, as mulheres hoje podem fazer isso, né? Escolher o melhor momento, escolher a forma, a época, só que é uma pena que isso não está sendo muito descuidado atualmente. Né? Inclusive tem uma campanha numa prefeitura, né? De Quaraí, eu acho, né? E a gente na prática do dia a dia, muitas colegas a gente comenta sempre, hoje as mulheres engravidam, não cuidam, tem tantos bebês com dificuldades. Tantas jovens, né? Jovens, hoje a gravidez em meninas sem pensar, elas engravidam sem pensar, elas nem imaginam. Então a gente teria que ter muito mais investimento, né, em divulgar esses métodos e educar, né? Educar, bastante contrário. As mães isso, tinham né? que educar as crianças. Tinha que ser bem contrário, contrário, porque hoje tem tudo à mão da campanha, pessoa não engravidar e se cuidar, né? Não, e com tanta informação, com acontece. tanta campanha, como é que as meninas estão, jovens estão, né? Isso é bastante complicado. Isso realmente não deveria Eu acontecer. acho que isso tem a ver com educação e isso falta bastante. Isso tem que vir dos pais, entendeu? Orientar os filhos. Então, se muitos ainda acontecem hoje, está faltando a orientação. Será que a modernidade, os pais não estão parando para conversar com os Eu acredito filhos, que trabalham demais, acho. Os pais de hoje buscam se aperfeiçoar mais na vida do trabalho e cuidar da vida profissional e acabam esquecendo um pouco dos filhos. Eu acredito nisso. Isso é um tabu, que né? falta. Porque uma gravidez decorre do quê? De um ato sexual, né? E hoje está havendo uma mudança muito grande entre os jovens, eles estão se expondo mais pele a pele, corpo a corpo, e existe estímulo para isso, né? Estímulo da mídia, das escolas, por um lado, e por outro lado não tem todo o apoio. Preparação. Da preparação. Está fugindo. Então acontecem essas questões, né? Uma gravidez não planejada e aí com às vezes um resultado negativo para aquela criança que nasceu, né? Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica Sun Galen de hoje é sobre a realização regular do autoexame de pele. Ele pode alertar para mudanças em lesões pré-existentes ou mesmo detectar novas lesões, aumentando a chance de detectação precoce do câncer de pele. O autoexame deve ser feito de maneira regular para que se torne um hábito, mas não tão frequentemente a ponto de se tornar cansativo. Após as primeiras vezes, não levará mais que 10 minutos. Um pequeno investimento para um grande benefício. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico, Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297.
existe algum momento assim especial da maternidade que vocês lembrem, assim, que marcou, que vocês não esquecer? No teu caso, por exemplo, Renata, como mãe primeiro. Pois é, bem interessante minha experiência. Primeiro filho, eu terminei o curso, fiz minha especialização, bom, agora está na hora de ter um bebê, né? Eu já tive colegas que tiveram durante o curso, né? E só que assim, ó, eu não sabia fazer nada. E aí as pessoas me dizem, mas como? Tu é médico? Eu sou médico, mas eu não me preparei. Não na prática. Para trocar fraldas, sabe? Isso é muito foi bem complicado, sabe? Então, o primeiro filho, eu acho que ele dá mais tensão, né? Como tudo, né? Quando a gente tem experiência, as coisas vão mais rápido. Mas eu tive uma sensação, assim, muito forte. Então, agora eu tenho que cuidar desse bebê, sabe? Ele é meu, ele vai depender de mim. Isso foi muito forte, recordo muito bem. Mas bem como tu disse, né? A gente vai indo e vão crescendo e... Isso, no caso do... Tu tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3. 2 meninos e uma... 3 netos já. Meu Deus. E no caso dos netos, interessante que tem um ditado que fala assim, isso é uma verdade muito grande. A gente aprende a ser filha quando a gente é mãe. Exato. Porque quando tu é filha, tu entende a tua mãe. É bem interessante assim. Antes, as filhas, especialmente, elas se chocam com a mãe, elas têm muitas dificuldades, às vezes, né, de entrosamento, de disputa, especialmente na adolescência, que se dá mais isso aí. No momento que ela é mãe, ela vai entender, puxa, minha mãe me cuidava, exatamente. Minha mãe fazia isso, minha mãe... Ela começa a entender a mãe, então ela aprende a ser filha, né? E quando ela é vó, no meu caso, a gente aprende a ser mãe, porque a gente tem uma outra visão da proteção, do cuidado, do amor. É uma transformação muito interessante. Muito interessante. E isso aí é um ditado que se fala. A ser mãe novamente? Não, eu entendo como é ser mãe. E aí tu ajuda a tua filha que está sendo mãe, sabe? Como se quando você é mãe... Eu não sou tão mãe, eu me entendo como filha. É porque tu está executando a função. Então, daí tu não entendendo a minha mãe. Tu tem que ir aos trancos e barrancos e tem que fazer. Né? E aí tu entende o que a tua mãe fazia contigo. Exatamente. E aí tu só vai entender o que é ser mãe quando é vó? Oh, você vai botar tempo pra mim? Com certeza. Ai, meu Deus. São experiências, né? Tu perguntou sobre experiências. Então, são experiências. Sabe? Mas que coisa, né? Essas coisas... muito interessante. Não, isso aí agora acho que vai me marcar também. Vai marcar, isso vai me marcar. Agora, tu tens uma experiência diferente, porque tu foste mãe já madura. Sim. Isso acontece muito com as mães jovens, né? As mães mais jovens, as mães... E que hoje não se tem mais muito, né? Hoje as mães estão optando a maternidade, as mulheres, por ser mais tarde. Mas ao mesmo tempo tem medo. Eu achei que não seria mãe. Na verdade, eu já estava preparada para não ser mãe, né? Mas na época, meu marido, o pai da minha filha, quis muito. E aí, então, nós resolvemos ter... Foi quando eu casei, né? Eu achei que não ia acontecer. E daí casamos. E aí ele quis muito uma filha. E daí foi quando a gente tentou e aí não aconteceu. Aí meu médico achou que eu já estava na menopausa, pré-menopausa, mesmo antes de tudo, porque mesmo jovem, né? Mas ele achava que eu já estava entrando na pré-menopausa, mesmo jovem, mas tipo assim, útero preguiçoso, né? Alguma coisa assim. E daí ele falou, olha, eu acho que só com inseminação ou tratamento. Eu falei, tô fora, nenhum nem outro, vou curtir minha vida. E eu tentei engravidar por 4 anos e não aconteceu. Aí eu desisti, eu falei, não é pra ser. 6 meses depois eu tava grávida. E foi o meu último período fértil, foi o meu último fluxo. Depois disso eu não menstruei mais. E tá aí, 8 anos. Que lindo. Coisa mais querida. Então isso, né, é uma isso coisa que eu não vou outra coisa esquecer que a tecnologia hoje também ajuda.
mulheres que não conseguem engravidar pelos métodos tradicionais, vamos dizer. E tem as opções, né? E hoje ela pode usar toda essa forma, né? A fertilização in vitro é uma realidade, ela é bastante acessível já, muito, muito frequente. E mulheres realmente querem ser mães, né? Eu acho porque, na verdade, a gente também pode ser mãe de uma criança que não é gerada no ventre. A relação que se faz é quando o bebê está Nos braços. nos braços. É aquela olho no olho, assim, do bebê. A gestação, por sua vez, ela é bem pesada. Ela tem várias coisas que dão um pouco de indisposição. Algumas coisas podem acontecer durante a gestação. Tem limitação, tem intercorrências. Então a gente não deve esquecer aquela mãe que é mãe de coração, né? É mãe por escolha. E eu acho que eu admiro muito essa forma da maternidade que vai buscar uma criança, né, para... Aliás, devia ser um pouquinho deveria ser menos burocrático, né, para você a adoção. Mais fácil. E no teu caso? A emoção? O que te marcou? Foi quando eu vi o meu bebê pela primeira vez na minha frente, no nascimento. Não tem emoção maior que essa. Depois do parto? Depois do parto. Quando Tiveste parto normal. E quando me passa um neném assim, que tu olha naquele rostinho, tu te vê ali, tem traços teus, é uma emoção que não se escreve, não tem como dizer. É lindo demais. Nunca Tanto mais. no primeiro como no segundo. Não deu para esquecer nunca mais? Nunca mais. Aquilo ali foi a maior emoção da vida, assim. Aquele momento que é teu, assim, né? Porque é a gente que vai ter o filho, né? O pai participa de toda essa fase, mas ele não... O filho é da mãe. Ele não tem aquela expressão, emoção que só a mãe tem, filho da entendeu? mãe. É uma emoção única, inesquecível. Nunca se esquece aquele momento, entendeu? Isso é verdade. É forte isso é uma demais, coisa que é também lindo demais. É marcante. Eu lembro como se fosse agora isso, entendeu? Primeiro chorinho. Tudo. Aquele primeiro instante, aquele contato com mãe e filho, assim, é demais. Realmente. É fora do comum, é uma coisa louca, maravilhosa. Agora, assim, que nem no meu caso, que eu fiquei grávida aos 45, eu não aconselho ninguém a esperar tanto tempo, não. Porque o meu caso, eu acho que foi realmente um milagre, assim, sabe? Não só... Não, mas coisa linda, né? Tá ali tua menina linda, então, saudável, né? Mas eu acho que foi bem um milagre, assim. Então, eu acho que... Eu sou a favor de que as pessoas esperem um pouco mais para engravidar, né? Mas não tanto, né, quanto eu. Assim, biologicamente, o melhor período de gestar é dos 20 aos 30 anos. Sim, É o período ideal para o corpo, para toda a parte hormonal, para o desenvolvimento. É essa a idade. Dos 30 em diante já se tem, assim, alguma... Primeiro que nós temos, por exemplo, um número fixo de óvulos. Quando se nasce, eles vão se gastando. Eles né? vão envelhecendo e diminuindo. Não, eles vão se gastando. Porque existe a ovulação e o ovário vai perdendo seus óvulos, eles vão, vamos dizer assim, desaparecendo, né? Vão sumindo. Sumindo. Porque o óvulo é uma célula que o ovário ovula e ela sofre um processo de absorção e desaparece. E a gente tem um número certo. E aí, eu brinco sempre que a gente tem um relógio aqui, né? Um relógio nos nossos ovários e quando ele passou o seu tempo, passou. E aí, isso vai tornando diferente, né? E os óvulos, assim, também eles têm mais tempo, né? Não são óvulos velhos, mas eles têm muito mais tempo já de existência do que os óvulos dos 20 aos 30 anos. Daí a dificuldade, muitas vezes, de gestação, a gestação que não se desenvolvem, porque esses óvulos não são mais tão jovens assim. Os espermatozoides também envelhecem, né? Não. Os espermatozoides são produzidos de 48 em 48 horas, assim. Até o homem morrer? Até o homem morrer. São Mas eu já ouvi um médico me falar, que os espermatozoides, isso, né, também envelhecem. Não.
Que é por isso que às vezes, mesmo a mulher sendo jovem, quando o homem é velho, muitas vezes isso pode ocasionar a criança nascer às vezes com algum problema. Né? Não, eles porque o testículo que produz os espermatozoides, Sim. eles são células sempre novas. E aí eles se desgastam, eles são eliminados e aí se formam novos. Tem alterações com a idade. Diminui os hormônios, né? Os hormônios masculinos diminuem algumas funções, mas o espermatozoide, ele tem uma matriz que vai formando ele. Algumas características do envelhecimento existem. Sim. Existem, porém não são, Ao pé da não letra. é da mesma... Como da mulher. Como da mulher. Exatamente. Né? Então, Agora, meninas, uma coisa, até pra gente saber assim, filhos crescidos, trabalho dobrado? Filhos crescidos, trabalho dobrado, talvez não é a palavra correta. Tem Preocupação fases- dobrada. A preocupação dobra. Preocupação dobra? Eu, às vezes, sinto saudade daquela época que eles estavam comigo. Que nem né? agora, assim, que tá perto de Estão casa, dentro embaixo do de casa, braço. estão dormindo todos eles ali na sua caminha, entendeu? Isso acaba mudando. Os filhos vão criando asas e vão indo, entendeu? E a gente vai ficando. E aí, então, é tão difícil essa separação, que filho crescendo e a gente vai ter que ir liberando eles, entendeu? Então, e a preocupação da rua, a preocupação das drogas, a preocupação de cada fase ali da adolescência. Passou a adolescência, vem a fase adulta, vem as namoradas, vem as festas, vem as noitadas. E tudo isso são fases bem difíceis da gente enfrentar na nossa vida. E da gente aceitar como, ai, meu filho cresceu, entendeu? Não é mais um bebê. É muito complicado isso. Mas não é que eu trabalho. Eu acho que o trabalho não dão depois de adulto, assim. Pelo menos eu não tive trabalho, não, mas muita preocupação. Preocupação aumenta. Aumenta. E Renata, você que teve tanto homem quanto mulher, existe diferença nesse tipo de preocupação? É maior com o homem ou com a mulher? Pois é, atualmente se tem mais preocupação com as mulheres. Ah, muito obrigada. É verdade. Vou ficar bem eu tranquila. concordo também. Acho que com a mulher é mais difícil. Ai, meu Deus. Por quê? Porque elas hoje têm mais liberdade, elas estão mais, assim... Soltas. Elas têm atitudes, assim, mais livres, elas têm possibilidades iguais, né? Mas elas também têm consequências maiores, né? Consequências no sentido de corpo, hoje a violência contra a mulher é muito grande. Isso é complicado. Né? É Então, os comportamentos masculinos, eles ainda estão muito centrados, né? Numa educação dominadora, dele ser o que pode fazer. E a própria formação biológica, né? O animal macho, né? Ele é o guardião, ele é o que vai à caça, ele é o que tem força, né? Isso aí é uma coisa biológica. Claro que a sociedade e a cultura moldam essas coisas, né? Mas tem muitos estudos antropológicos que estão mostrando isso. Essa diferença muito grande de comportamentos ligados à biologia, aos seus hormônios e aos seus impulsos. Claro que isso pode ser mudado com a educação, né? Com a sociedade, porém tem sempre uma parte. Então hoje realmente se questiona essa coisa do machismo, né? Do homem que quer ser o dominador, que quer ser o protetor e o que tem a vez. E a mulher hoje não é mais a mesma mulher, né? Ela fica mais vulnerável, muitas vezes. Até pela própria força física. Sim. Né? Por isso que é bom que hoje também tem muitos esportes, né? Que treinam as mulheres hoje, inclusive para autodefesa, né? Mas não é ainda uma coisa Não, instituída não é. na Lógico que nossa não. sociedade. Lógico que não. Né? Essa possibilidade de defesa física. Então a gente tem mesmo menos força, é uma coisa biológica. É bem complicado. Claro que a gente pode tentar compensar com a questão social e educacional e formadora
das relações entre pessoas, né? E isso aí vem de novo a educação, né? A forma de tu mostrar para o teu filho o respeito, né? Pelas mulheres, sexo frágil. No fundo, tudo envolve aspas, educação. Né? Frágil fisicamente. Isso frágil fisicamente. Eu não tenho a mesma força de um homem. Posso desenvolver? Claro. Mas elas hoje Ah, têm mas mais também- coragem. Eu acho que a mulher tem mais coragem que o próprio homem hoje Mas em ela dia. acaba com isso também enfrentando problemas maiores, Exato. às vezes, né? Porque ela se expõe mais com isso também, né? Ela é menos, não tem tanto medo, né? Então ela acaba Exato. se expondo mais. Bem isso. É. E a maternidade mudou alguma coisa na vida de vocês? Mudou totalmente a minha vida. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo ter tido filhos, maternidade. Me transformou como pessoa, como mulher, com pensamento, com tudo o que eu imaginava da vida, eu me transformei. Me transformei em uma outra pessoa, entendeu? Para muito melhor, graças a Deus. Na verdade, a profissão, ela dificulta um pouco as relações, né, com os filhos e a educação. Sim. Por isso que, às vezes, tem uma diferença entre as crianças de agora com as crianças, vamos dizer, a formação no século passado, Sim. que foi onde eu tive meus filhos. Eu me dedicava muito para o trabalho. Claro, a gente supre, né, Sim. as coisas básicas, reunião de escola, acompanhamento, mas assim, não tanto quanto agora eu vejo muitos pais, porque hoje pai e mãe dedicam, e a gente está tentando fazer isso muito forte, está mostrando isso para a sociedade, que é importante aquela atenção. Hoje tem uma campanha muito grande por causa do WhatsApp, né? Estão todos no WhatsApp e não estão se olhando. Não estão mais nem se vendo. Não estão brincando, e isso está trazendo prejuízo. Por outro lado, eu vejo muitas mães também se organizando. Não, tal dia eu fico com meus filhos, fim de semana eu fico com eles. Pai e mãe, homem está ajudando muito. Eu vejo isso com meus filhos. Sim. Tanto a minha filha recebe muito apoio do marido, né? Quem faz a janta, quem vai buscar... O homem troca a fralda Sim, hoje, né? Hoje eles Passeia. ajudam bastante. Meu filho... Se viram, tem homens que fazem mais que uma mulher às vezes, Claro. entendeu? Exatamente. Ele abraça a causa e ele faz as Sim. coisas, entendeu? E essa questão, para as crianças em formação, esse abraço, até falou abraça a causa, me lembrei, esse contato físico que não havia muito no século passado. Hoje a gente olha para o bebê, pega no colo, né? Isso é fundamental para se termos um equilíbrio emocional, sexual, emocional na adolescência. Isso tem experiências mostrando que a fase do apego, que é o primeiro ano, até o terceiro ano, dar banho, massagear, passear, conversar,
trocar esta relação de mãe que ela deve fazer e pai é fundamental no desenvolvimento. E são coisas que a gente vai perceber quando os filhos estão adultos, entendeu? Sim. Que aquilo lá atrás que tu fez, o resultado vai ter, entendeu? Tem que ter muito amor e muito carinho Essa hoje em dia. amorosidade, sabe? É fundamental. E acho que isso a gente tem que educar e passar. Eu escuto Daí, pessoas... bom, o teu programa que a gente pode estar, né, trocando Sim. essas ideias, né, É verdade. para que as pessoas se deem conta disso. Isso tem um nome em psiquiatria e psicologia que estuda o desenvolvimento do bebê, se chama fase do apego. E a criança, ela é diferente daquela criança que, como antigamente dizia assim, não pega no colo, isso dá balda. Hoje tu pega adultos que não querem ser tocados. Exatamente, porque Ai, não não tiveram posso, esse contato. Imagina. Mas era assim. Isso. Hoje a gente já... Mas tem muitas mães que não conseguem fazer isso. Conseguem, Porque sim. não receberam isso. Isso é uma corrente. Se tu recebe, tu faz. Aí vai, Exatamente. né, Tu dá o que passando. recebe. Tu chegaste agora vou fazer uma pergunta Claro, também. claro. Já que tu tens teus filhos amorosos e tu és assim, tu teve isso então? Eu não tive. Não? E tu Não aprendeste a ter? Eu, na verdade, eu senti tanta falta disso, Que tu mas fosse. tanta falta desse carinho, beijo, abraço que eu não tive, que eu transformei isso tudo para os meus filhos não sentirem. E eu parabéns. beijei muito, eu apertei muito, eu beijo até hoje, são enormes de uns homens maior que eu. E eles como são? E eles em são relação- maravilhosos comigo. Eles me beijam, me abraçam, de te amo toda hora. Exato. Tem esses dois pontos. Eu Aquela sempre falo, porque tem muita gente que me questiona assim, tu é amiga dos teus filhos? Sou. Eu sei tudo o que eles fazem, o que eles falam, a vida deles eu conheço, porque eles falam para mim, entendeu? Então, isso dizem assim, isso atrapalha a vida né? Mãe tem que ser mãe. Não, mãe tem que ser mãe, mas mãe tem que ser amiga. Primeira Porque o amiga teu é a filho gente, precisa né? te Disponível. contar. Tem que estar disponível. Exato, ele precisa te contar as dificuldades que ele enfrenta na rua. Se ele não vai ter a mãe dele para falar o que ele sente, as coisas ruins que acontecem, ele vai falar isso para quem, entendeu? Então, realmente, eles me contam tudo e eu sou muito grata por isso. E quando eles esquecem que eu sou a mãe deles, epa lá. Quando passa da medida, entendeu? Eu sou Pera tua um pouquinho, mãe, calma aí. Isso não. Aí menos, tá. Menos. Mas eu nunca tive problema de ser amiga dos meus filhos. Absolutamente não. E a gente é muito parceiro um do outro. Muito É bom. os dois pontos, né? Ou tu dá porque tu recebeu, né? Então, tu dá aquilo que tu recebe. Ou então tu procura dar justamente porque tu não recebeu e tu não quer que o teu filho... Eu não queria jamais que eles sentissem essa falta, nunca. Eu às vezes até achava que eu era exagerada, pensei, meu Deus, será que eu estou errando, será que eu estou fazendo certo? Então tem uma fase da vida da mãe que é lá quando teus filhos têm 14 aos 18, a gente entra numa crise, pensando assim, meu Deus, onde eu errei? O que eu estou fazendo? Por causa da Começa a pedir adolescência, ajuda né? até a Deus, assim, Deus me guia, vê se eu estou fazendo as coisas bem certinho. Aí tu vai ver que aquilo que tu faz é com amor, é com coração, dá certo, entendeu? Não tem erro. Se tu educar teu filho com amor, estiver presente, participar de todos os momentos difíceis da vida deles, não vai ter erro para tu lá no futuro ficar te condenando onde que eu errei, onde eu falhei, entendeu? Foi feito com amor, tudo com amor dá certo. E para mim deu certo, entendeu? Eu não tenho do que reclamar. Estou muito feliz com meus E filhos. eles vão saber isso. Eles sabem. Sabem disso. Eles sabem, porque muitas vezes, quando eu tinha que ser dura com eles, eu fui. E eles até diziam, quando eu era adolescente, credo, é a pior mãe que eu tenho. Todos É acham tu, que devem falar isso. não sei né? o quê. Mas hoje, que eles estão adultos, eles me dizem, mãe, eu vou ser muito pior que tu quando eu tiver filhos. Eu vou eles ser vão, dura. quando forem mães, vão saber como é ser Exatamente, eles vão ter o espelho. Eles vão saber porque isso que eu te falei. Bom, eu lembro que eu te dizia que tu era a pior mãe do mundo, mas mãe, muito obrigada por educar a gente assim. Porque eu até acredito que hoje é bem mais difícil, né? por conta da visão que eles têm hoje, eles olham através dos teus olhos, por aquilo que tu Exato. educou, pelo Aham. que o Érico, né, também. Então, assim, são... Sim. E também participar de tudo, escola. Eu também trabalhei muito sempre, eu sempre tinha função. Mas quando tinha que fazer algo por eles, era necessário, eu estava lá, entendeu? Eu fazia de tudo, me virava em 1000, mas eu estava lá. Eu nunca deixei de participar de nada que fosse da escola, de reuniões e tudo mais que na vida de um filho, ao longo, né,
Até hoje eu Mas participo tem de que tudo. ser, Se eu tiver que acho estar ali, eu vou tem que ser estar. participativo, né? Porque tu tem responsabilidade sobre a vida que tu gerou. E vou né? te dizer mais, eu acho que mãe, que é mãe mesmo, ela nunca para de se preocupar com os filhos. Eu acho que a gente acaba participando da vida deles até o último suspiro da gente. A gente vai vivendo e ajudando e acompanhando e eles sempre vêm até ti, entendeu? Pelo menos os meus vêm até mim e me perguntam tudo. Ai, mas será que está certo isso? Então, e é importante isso. Não que depois estão adultos, te vira agora. Não, entendeu? Porque a gente é mãe, então se eles precisam, a gente está ali. Estou aqui, porque tu precisa, né? Vamos conversar e vai. É muito interessante isso. Tem mãe que eu acho que é mãe porque foi mãe, não porque quis ser mãe, né? Essa hoje é uma possibilidade também das mulheres, elas podem fazer essa escolha. Tem muitas mulheres, eu tenho muitas pacientes, assim, eu não quero ter filhos, eu não me vejo como mãe. Isso era uma coisa que não era aceito, né? Antigamente não, né? E tem uma autora famosa, assim, que disse que, Simone de Beauvoir, assim, mãe não é uma coisa obrigatória. Né? Eu acho que mãe é vocação. E quando acontece por acidente, tem uma série de dificuldades. Então, hoje, a mulher que não quer mãe, ela tem essa possibilidade, que coisa boa. Antigamente ela era vai imposto usar um também, método né? seguro, né? E pronto. vai fazer a sua escolha. E a gente percebe, às vezes, que tem mulheres que não deviam ser mãe mesmo. São geralmente aquelas que não planejaram, que não nem pensaram, que... mulher não quer dizer que tenha que ser mãe, não. Exato. E ela pode ter essa possibilidade. Que bom que tem que as escolhas, respeitar tem as escolhas. E eu acho isso muito válido. É muito importante. Eu acho que a Leni falou uma coisa muito certa. Eu acho que ser mãe é uma vocação. E eu acho, assim, respeito e aplaudo mulheres que não são mães, até porque muitas delas abrem mão até da vocação de mãe, ou então, assim, de não ser mães, por quê? Porque eu não vou ser boa mãe, ou porque tem uma profissão que, na verdade, a própria profissão já as fazem ser mães de muita gente, né? Elas já cuidam da vida, do espírito e da alma de muita gente. Então, assim, eu acho que independente de tudo isso, ser mãe é uma dádiva. Então, eu quero parabenizar, já que a gente está nesse mês de maio, a vocês, nossas convidadas, Leni, doutora Renata, hoje como mãe, mais como mãe do que como doutora, por este mês de maio, e a todas as mulheres, independente de serem mães ou não. Então, um beijo grande e na próxima semana estaremos aí com vocês.